Este vídeo é uma excelente oportunidade para você ouvir uma mensagem profunda enquanto realiza suas atividades do dia a dia, seja trabalhando, dirigindo, descansando ou apenas refletindo. Permita que esta palavra entre suavemente no seu coração, porque muitas vezes o que parece apenas um áudio de fundo pode ser o instrumento que Deus usa para transformar completamente a sua vida. Você está no canal Palavra Revelada, um espaço criado para alimentar a sua fé, fortalecer a sua mente e renovar o seu espírito. Aqui, cada mensagem é preparada com cuidado para te aproximar da sabedoria divina e te conduzir a uma jornada de autoconhecimento espiritual e paz interior. Então, fique à vontade. Continue o que estiver fazendo, ou simplesmente relaxe e ouça com atenção. Porque o que você vai ouvir agora não é por acaso. Há algo neste momento exato que o Espírito Santo quer comunicar diretamente a você. Acalme o coração, abra a mente e permita que a palavra revelada fale com você. O que vem a seguir pode ser a mensagem que você mais precisava ouvir hoje. Provérbios, capítulo 9, o banquete das escolhas. Você já percebeu como a vida está sempre te oferecendo convites? Um deles vem da sabedoria, o outro da insensatez. Ambas falam alto, ambas prometem prazer, mas apenas uma delas te conduz à verdadeira plenitude. Hoje, no capítulo 9 de Provérbios, vamos mergulhar no contraste entre duas mesas, a mesa da sabedoria e o banquete da tolice. Prepare-se para uma das mensagens mais poderosas de toda a Bíblia, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga as suas decisões, as suas emoções e o seu destino. A sabedoria construiu a sua casa e firmou suas 7 colunas. Ela preparou o seu banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidar desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: venham todos os que desejam entendimento. Aos que são simples, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Abandonem a insensatez e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Mas quem corrige o zombador atrai desprezo. Quem repreende o perverso recebe ofensas. Não repreenda o zombador para que não o odeie, mas repreenda o sábio e ele o amará. Ensine o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Instrua o justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Por meio da sabedoria, os teus dias serão multiplicados e os anos de tua vida aumentados. Se fores sábio, a tua sabedoria te beneficiará. Mas se fores zombador, sofrerás sozinho as consequências. A mulher tola é inquieta, insensata e nada sabe. Ela se assenta à porta de sua casa nas alturas da cidade e chama aos que passam distraídos pelo caminho. Venham cá, vocês que buscam prazer fácil. As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Mas os que entram não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Perceba, o texto termina com um convite, e todo o capítulo é sobre convites. De um lado, a sabedoria oferece um banquete preparado com propósito. Do outro, a insensatez oferece um banquete de ilusões. O sabor
parece o mesmo, mas o destino é completamente diferente. A casa da sabedoria. A sabedoria constrói a sua casa sobre 7 colunas. 7, o número da completude. Ela nos ensina que uma vida sólida precisa de estrutura. Essas colunas representam princípios eternos: discernimento, paciência, integridade, fé, humildade, prudência e amor. Sem essas colunas, até o mais belo palácio desaba. Pense nisso. Você não precisa de sorte. Você precisa de estrutura. A sabedoria é a engenharia da alma, o convite do banquete. A sabedoria não se esconde. Ela convida. Ela prepara a mesa, o pão e o vinho, símbolos do sustento e da alegria. E ela chama em voz alta: venham, comam do meu pão, bebam do vinho que preparei. Mas repare, ela convida, ela não força. A sabedoria respeita a liberdade. O caminho da sabedoria é voluntário, não imposto. E aqui está o mistério. A sabedoria fala em público, mas só os atentos a escutam. Quantas vezes você sentiu uma voz interior te alertando e mesmo assim ignorou? A sabedoria não grita, ela sussurra. E quem vive com pressa nunca ouve o sussurro da alma. A ilusão do orgulho. O texto diz: não repreenda o zombador, para que não te odeie. Em outras palavras, não desperdice sua energia com quem não quer aprender. Existem pessoas que já decidiram não ouvir, e tentar ensiná-las é como gritar com o vento. Aprenda isso. Invista energia em quem está disposto. A sabedoria floresce em corações férteis, não em terrenos de arrogância. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo, é ter consciência. É entender que existe uma ordem divina por trás de tudo. Temer é viver com reverência, sabendo que o Criador vê o que fazemos, mesmo quando ninguém mais vê. Esse temor saudável é o limite da arrogância. Ele nos lembra: eu não sou o centro do universo, eu sou parte de algo maior. Quem teme a Deus vive com equilíbrio. Quem ignora Deus vive em ilusão. A mulher tola e o banquete da morte. A mulher tola simboliza o caminho fácil, o prazer momentâneo, a promessa rápida sem raiz. Ela diz: as águas roubadas são doces. E é verdade, o prazer do proibido parece mais intenso, mas é um sabor que dura segundos e deixa um vazio que pode durar uma vida inteira. Nem tudo que é doce alimenta. Alguns sabores são armadilhas. E aqui está a grande revelação. A sabedoria pode parecer amarga no início, mas ela é o único sabor que nutre de verdade. O banquete das escolhas, Provérbios 9, é sobre escolha. Todos os dias, você acorda diante de 2 mesas. A mesa da sabedoria, que exige esforço, escuta e paciência. E a mesa da insensatez, que promete prazer rápido, mas te rouba a paz no final. E a escolha que você faz hoje define o banquete que você comerá amanhã. A verdadeira recompensa. A sabedoria não promete uma vida sem desafios, mas te garante uma vida com propósito. Ela multiplica teus dias,
não por prolongar o tempo, mas por dar sentido a cada instante. Cada decisão sábia é um tijolo na construção do teu destino. Cada renúncia inteligente é uma vitória disfarçada. A sabedoria não chega de repente. Ela nasce de escolhas pequenas, feitas com consciência. Provérbios capítulo 9 encerra a introdução do livro. É como se Deus dissesse: agora você sabe o que está em jogo. Você sabe o sabor da sabedoria e o perfume da tolice. Agora escolha com o coração desperto. Escolha o banquete da sabedoria, porque o sabor da verdade pode até ser amargo no começo, mas é o único que sacia para sempre. O chamado da sabedoria, as 9 portas do entendimento. Durante 9 capítulos, o livro de Provérbios nos conduziu por uma jornada silenciosa. Uma jornada que não acontece nas ruas, mas dentro da alma. De capítulo em capítulo, a sabedoria falou, não como um professor distante, mas como uma voz interior que sussurra no fundo do coração. E se você chegou até aqui, entenda, não foi apenas uma leitura, foi um despertar. Nos primeiros capítulos, Deus não nos entrega mandamentos. Ele nos oferece princípios. Ele não grita, ele chama. Ele não impõe, ele convida. E esse convite se repete de formas diferentes. Meu filho, ouça as minhas palavras. Meu filho, não se esqueça da instrução. Meu filho, guarda o teu coração. 9 capítulos, 9 convites. 9 oportunidades de ouvir o que o mundo tenta silenciar. A voz da sabedoria. O primeiro capítulo nos alertou. Há 2 vozes, a voz da sabedoria e a voz do engano. A primeira pede atenção, a segunda promete diversão. E a vida é uma arena onde essas 2 vozes lutam pela tua alma todos os dias. O segundo capítulo revelou o segredo do entendimento. A sabedoria não se encontra. Ela se busca. Ela não cai do céu. Ela é cavada como um tesouro. O terceiro capítulo nos ensinou a confiar no Senhor de todo o coração, e não se apoiar no próprio entendimento, porque a sabedoria não é saber tudo, é reconhecer quem sabe mais do que nós, voz mais baixa e íntima. O quarto capítulo falou do coração, nos lembrou que dele procedem as fontes da vida, e é por isso que o inimigo nunca ataca primeiro a tua agenda, ele ataca o teu coração. Se ele endurece o teu coração, ele apaga a tua visão. Por isso a sabedoria te protege não apenas do erro, mas também da frieza. Tom de revelação e crescimento. O quinto capítulo nos alertou sobre as seduções da vida, sobre tudo aquilo que brilha, mas não ilumina. O prazer fácil, o caminho rápido, o elogio disfarçado. Tudo isso são portas para a prisão da alma. E o sexto capítulo nos mostrou algo ainda mais profundo. A sabedoria também é disciplina. Ela está nas pequenas escolhas, nas atitudes silenciosas, na prudência de quem observa antes de agir. Ela não vive de impulso, vive de propósito. Voz firme e reflexiva. Ritmo mais pausado. O sétimo capítulo foi um alerta aos distraídos. Mostrou que o erro raramente é repentino. Ele começa com um olhar, com uma conversa, com uma curiosidade que parece inofensiva. A insensatez não derruba de uma vez, ela seduz aos poucos. E é por isso que a sabedoria é vigilância constante.
O 8º capítulo. O 8º é o Cântico da Sabedoria. É onde a voz divina fala como uma mulher que clama nos montes, dizendo: a sabedoria estava comigo quando o mundo foi criado. Ela é a ordem por trás do caos. É a mente de Deus traduzida em entendimento humano. E quem anda com ela, anda com a luz. E o 9º capítulo é o grande convite final. A mesa está posta. 2 vozes te chamam. Uma oferece pão e vinho, a outra oferece doçura e engano. E a escolha sempre será tua. A sabedoria diz: abandone a insensatez e viva. Mas a tolice sussurra: as águas roubadas são doces. E o ser humano vive entre essas 2 frases todos os dias. Esses 9 capítulos não são apenas instruções, são espelhos. Em cada um deles há um retrato de nós mesmos, do que somos, do que desejamos e do que Deus espera que nos tornemos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você respondeu ao chamado da sabedoria. Não o chamado do medo, nem da religião, mas o chamado da consciência desperta, da alma que diz: eu quero viver com entendimento. Final poderoso. Os 9 primeiros capítulos de Provérbios são como 9 portas. Atrás de cada uma delas há uma lição. Atrás de todas elas há uma promessa. Quem atravessa essas portas com o coração aberto descobre que sabedoria não é um dom de poucos, mas um caminho de todos. E esse caminho começa quando você decide ouvir o que o mundo ignora. A voz da sabedoria está falando agora mesmo. Ela te chama à paciência, te conduz à disciplina, te corrige com amor e te lembra que a maior vitória é dominar a si mesmo. Encerramento. Voz suave, com emoção sincera. Então pare por um instante, respire e pergunte a si mesmo: qual mesa eu tenho escolhido? Qual voz eu tenho seguido? Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta e compartilhe.